Olá, boa tarde, minhas amadas irmãs. Eu sou o Alex, o pastor Alex Barcelos, e tenho 53 anos e estou aqui para trazer a palavra do Senhor para as irmãs nesse estudo que foi convidado pela irmã Ana. Muito obrigado à irmã Ana por ter me convidado para fazer esse estudo junto com a MCA. E o autor ele é da igreja de Correios, aqui pertinho da gente, em Petrópolis, o irmão Denilson Cardoso de Araújo. Bom, é um privilégio muito grande estar aqui com as irmãs, e eu tenho dito para mim mesmo, comentado aqui em casa, minha esposa tem 51 anos, eu tenho 53, e eu tenho falado para ela, para os demais amigos dessa faixa etária, né? Temos aí na nossa igreja amigos que a gente está há 30 anos, né, labutando aí no evangelho, colegas de trabalho na mesma idade, pessoas se aposentando, outras aposentadas, enfim, que eu não estou novo, né, não tenho mais 18 anos, mas também não estou velho, né, não estou idoso ainda, porque eu vejo pessoas aí com 80, com 90 anos, com 80 anos produzindo, fazendo, realizando, vivendo, né, mantendo a sua mente ocupada, mantendo a sua mente ativa, o seu físico funcionando, pessoas idosas que estão chefes de família, né? Então, eu não estou novo, mas também não sou velho, estou com 53 anos aí, querendo fazer muita coisa ainda. O nosso autor começa a sua palavra, seu discurso, falando sobre a Covid, né? Covid-19 aí, ele fala de um certo preconceito com os idosos e tal. Eu discordo do autor nesse ponto, porque não é uma questão de preconceito com os idosos, né? Ah, não vou cuidar do idoso porque o idoso não vai abrir leito para idoso, tem que investir no jovem e tudo mais. Não, não é isso. A questão toda do Covid é que o Covid ele atinge mais as pessoas que têm doenças no seu corpo, doenças crônicas. E conforme se envelhece, você vai tendo algumas doenças típicas da idade mesmo, natural. O coração envelhece, o pulmão envelhece, as pernas envelhecem, isso faz parte do processo. Eu costumo dizer que a saúde ela é uma poupança. Num tempo de pandemia em que esse Covid veio e matou muita, mas muita gente no Brasil e no mundo, quem tem a sua saúde mais preservada tem condições de lutar melhor contra essa doença, né? Quem não é hipertenso, quem não é diabético, quem não tem essas doenças, tem condições e acomete o Covid, matou tanto idosos quanto novos. Eu conheço pessoas com 40 anos que morreram, com 30 anos que morreram de Covid, porque era hipertenso, porque era diabético. E tenho uma pessoa de 40 anos que morreu sem ter nenhuma dessas doenças. Então, é um pouco de falácia isso, eu não acredito muito nisso não, sou profissional de saúde há mais de 30 anos e eu creio que os idosos têm uma sensibilidade maior à doença, sim, como a qualquer doença, mas também não é assim esse preconceito, não. Agora, em contrapartida, o autor lá na frente, ele vai falar, né, do corriqueiro abandono de idosos pela sociedade e às vezes até pelos filhos também. Tem família que abandona os seus idosos, não cuidam dele. Há quem diga que uma mãe cuida de 4, 5 filhos, mas 5 filhos não cuida de uma mãe, diz o ditado popular, e em parte é verdade. Tem família que exclui seu idoso, bota o seu idoso num quartinho e não cuida dele, ou quando não, o abandona numa casa. É uma relação complicada que a nossa sociedade tem mudado, mas ainda tem muito para mudar ainda, né? Porque pega e afasta. Diane, minha esposa, é assistente social, ela fez estágio numa clínica e num abrigo evangélico que tem aqui em Primavera, e ela pôde observar ali pessoas que abandonavam seus idosos ali, de você ter que entrar com ação na justiça para que o filho fosse visitar o seu pai e a sua mãe ali. Então, realmente o abandono acontece. Mas, em contrapartida, o autor traz uma coisa aqui muito interessante, que é quando, em 2003, na Lei 10.741, estou na página 32, na faixa do meio, ele fala aqui que foi, então, instituído o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele veio para corrigir coisas que a sociedade deixou de lado.
Sociedade como diferente no Japão, que se reverencia a terceira idade, que se reverencia o seu idoso, que se respeita o seu idoso. O Estatuto chegou para nos ensinar, a ensinar a sociedade a cuidar do seu idoso. Então, o Estatuto do Idoso vem para proteger o idoso e ensinar a gente criar uma cultura de cuidar do idoso, do idoso que chega a um ponto que ele já não consegue se cuidar sozinho e ele precisa da ajuda de um filho, de uma nora, de um neto, e é necessário. Então, o Estatuto do Idoso veio e nos trouxe essa lembrança, esse ensinamento, né? O idoso, por exemplo, na fila do mercado, poxa vida, né? Eu preciso ter uma fila de idoso para poder a gente respeitar o idoso. Era uma coisa que deveria ser natural, a gente ver um idoso e deixar ele passar na frente. Deixar uma mulher grávida passar na frente. Deixar uma mulher com uma criança no colo passar na frente. Mas, infelizmente, isso é fruto de uma sociedade que não ama o próximo. Não é só o idoso, não ama o próximo, não ama a criança, não ama a mãe. Aí veio o estatuto também da criança e do adolescente. Porque era uma parte da sociedade também que estava sendo negligenciada pelos adultos. Aí não cuidar de criança, maltratar a criança, surrar a criança. Então, infelizmente, o que deveria ser uma cultura saudável, né? A gente precisa de um estatuto para nos ensinar a cuidar e a tratar e a zelar pelo o idoso, né? O autor também nos faz lembrar de homens, de mulheres bíblicas, no sentido bíblico, de que viveram bastante e viveram felizes e fazendo e realizando. Como ele cita aqui Caleb. Caleb em Provérbios, Caleb ele foi o único, Caleb e Josué foram os dois únicos que entraram, saíram do Egito, entraram na terra prometida e viveram lá. Foi os dois únicos. Os demais que saíram do Egito, nenhum deles entrou em Canaã, na terra prometida. Então Caleb ele viveu a sua juventude, parte da sua juventude, infância completa, nascimento como escravo. Como muitos de nós, quando aceitamos Jesus, a gente vem de uma vida, eu aceitei Jesus com 20 e poucos anos, de uma vida desregrada, de uma vida que precisava de ter um encontro com o meu Criador, e eu tive. Então eu tive uma infância, uma juventude de escravo, escravo do pecado. Caleb também foi escravo, mas escravo do Egito. Ele aceita a palavra, aceita aquela palavra de Deus a Moisés de ir até a terra prometida, vai lá e acredita nisso. Ele e Josué foram os únicos dois que acreditaram na promessa e foram. Nós precisamos acreditar na promessa de Deus, que Deus vai cuidar quando os cabelos brancos chegarem. E precisamos crer nisso, que Deus cuida da gente, que Deus cuida. Eu vejo alguns idosos na nossa igreja que estão ativos, que realizam, que estão bem. E as igrejas como um todo precisam aproveitar mais essa mão de obra riquíssima de sabedoria que é o homem e a mulher da terceira idade, da idade feliz. Não ficaram velhos, ficaram sábios. Tem a sabedoria. Eu fico lembrando muito das nossas reuniões antigamente, quando na primeira fase que eu vivenciei, participei da Monte Verde, agora essa é a segunda parte, eu retornando, que nós tínhamos idosos nas reuniões, né? E quando um idoso levantava e pedia a palavra, esse irmão era ouvido, e geralmente vinha uma palavra de sabedoria, vinha uma palavra de que a gente estava precisando para fechar determinado assunto. Voltando para o texto bíblico, não de Caleb, mas agora lembrando de Noé, que o autor não citou, isso é citação minha. Noé é chamado a uma grande obra, a um grande ministério. Noé é chamado para construir a arca, para construir a arca do concerto, para construir a arca que iria encarar o dilúvio. E Noé tem 500 anos, um idoso, um homem de cabelos brancos, um homem que tinha filhos adultos, um homem que tinha nora. Esse homem pega e aceita o desafio de Deus de construir uma arca. Veja que loucura aos olhos humanos Deus chamar um homem com 500 anos de idade para um projeto que duraria 100 anos de idade. Ou seja, a quinta parte da vida de Noé agora entrou num projeto de Deus que duraria 100 anos.
um homem que já deveria estar aposentado, descansando, curtindo os seus netos e curtindo aquela vida tranquila de não precisar trabalhar. Só que naquela época não tinha aposentadoria, evidentemente. Mas Noé aceita o desafio. O que isso nos traz? E ele concluiu a missão, concluiu a tarefa e levou ele e a sua família. Olha a importância, né, do homem e da mulher experiente de vida. Ele leva a sua família até o dilúvio, sobrevive ao dilúvio e começa uma nova era, uma nova geração, dessa vez com uma única família, né? Noé, esposa, filhos e noras, conclui ali aquela missão. Todo mundo, a sociedade batendo de pau em Noé, batendo, você é louco, você é maluco, e construindo uma arca. Ele não era carpinteiro, Noé não era engenheiro, Noé não era engenheiro naval, Noé não tinha conhecimento, mas Deus deu tudinho que ele precisava saber para ele fazer. Ele fez pela fé. E é assim que a gente precisa ver. Meu amado e amada da terceira idade, né? Você que está com 80 anos, 90 anos, 70 anos, não pare. Não pare, mantenha a mente funcionando, mantenha o corpo funcionando. Deus tem grandes coisas a fazer através de você ainda. Ainda Deus quer te usar. Não fica como de lado, quieto, não, se apresente. Se coloque à disposição de Deus, se coloque à disposição da igreja a qual você serve ao Senhor, se coloque à disposição do pastor da igreja, que é o nosso pastor, pastor Beto. Tem grandes coisas que vocês podem fazer, tem grandes coisas que vocês podem realizar, a sabedoria de vocês, a força e o vigor que Deus lhes concede até a data de hoje, faça, realize. Assim como Noé, vocês são importantes para a gente, vocês são nossa referência, né? Os irmãos, quando eu cheguei na Monte Verde, que eu vi aqueles irmãos adultos e eu um jovenzinho, né? Seu Cléris, seu Manuel Genô, Tiuca e tantos outros irmãos que nós vimos ali, que alguns ainda estão conosco. Temos o privilégio de tê-los junto com a gente ainda. E daqui a pouco eu estou na fase, eu e pastor Beto, de vez em quando a gente conversa, daqui a pouco a gente já está se tornando referência para alguns. Se Deus me der vida e saúde, daqui a 20, 30 anos eu estarei na igreja ainda com 80 anos ainda. E espero estar servindo ao Senhor ainda com muita gratidão aquilo tudo que Deus me deu de experiência, de vivência. Mas para isso a gente precisa, né? Aqueles que ainda estão aí com 50 anos, que ainda dá tempo, precisa manter a mente, precisa manter o corpo. Então, fazer a sua caminhada, fazer a sua leitura bíblica, a sua oração, a vida saudável, vida de mente saudável. Enfim, meus irmãos, vocês são importantes para a gente. Se guardem, se cuidem. Apóstolo Paulo, aqui para a gente encerrar, ele vai dizer em 2 Coríntios 4,16, texto que o autor nos sinaliza. Pois, abre aspas, pois ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Trazendo para a gente aqui que eu estou querendo chegar na terceira idade e os irmãos que já estão nela, na idade feliz. O corpo pode envelhecer, mas a mente, o interior, o coração, a mente da gente precisa ser renovada em Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os dias. Enquanto Deus nos der vida e saúde para fazermos a obra do Senhor, façamos. Seja da terceira idade, seja jovem, seja adulto, seja adolescente, façamos. E a você, meu amado irmão, minha amada irmã da idade feliz, da terceira idade, a gente precisa de vocês. Tá bom? A gente precisa de vocês atuantes, fazendo, realizando, dentro das suas forças, dentro das suas limitações, sirva ao Senhor. Para encerrar, meu avô, da parte de minha mãe, seu João, quando faleceu, o meu tio mais velho, o tio Francisco, ele em seu sepultamento disse o seguinte: o nosso pai deu 100% que ele tinha para dar para a gente. Meu avô não era perfeito, meu avô tinha seus defeitos, mas o que ele tinha, ele deu. Trazendo para você, o que você tem ainda para dar ao Senhor? Dê os seus 100% para o Senhor. Entregue sua vida ao Senhor, renove seus propósitos com Deus. Você não é um trapo, você é um idoso, que ainda tem força, tem vigor e tem o que a gente mais novo não tem, a sabedoria de uma vida inteira. Fica com Deus, Deus te abençoe, te amo, meu idoso, minha idosa, nossos irmãos em Cristo Jesus. Que fique na paz do Senhor, Deus ilumine e abençoe o nosso pastor,
Até breve. Irmã Ana, muito obrigado pela oportunidade. Paz do Senhor para todos nós.